Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, interrompemos a sequência insana de podcasts sobre os playoffs da NBA para falar de Luka Doncic. Tudo bem, Lucas? Gostou do início desse podcast? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Na verdade, podia ser assim também, né? Amigo do Café Belgrado, interrompemos Luka Doncic para falar de playoff, né? Porque aqui é a casa oficial do Luka Doncic, né? No Brasil. É isso. Então, mas não só de Luka Doncic, né, Guilherme? Hoje falaremos aqui de alguns assuntos, já que o bonde do playoff tá andando, né? Todas as séries empatadas em 2-2, menos a do Phoenix Suns, que já tá na final de conferência. Então, pouco adiantaria a gente falar, por exemplo, hoje aqui de Bucks e Nets, Guilherme, se daqui a pouco vai ter jogo e bagunçar tudo, né? Então, optamos hoje aqui por falar de tudo que for relacionado à NBA que não seja desses playoffs, para poder também, como é que eu posso dizer, Guilherme, contemplar as pessoas que não estão diretamente envolvidas nos playoffs, que tá errado, né? Porque, na verdade, você tem que assistir todo o jogo possível de NBA. Mas algumas pessoas ficaram, sei lá, queria saber um pouco mais do que, sei lá, o que tem de novidade pro OKC. Então, pode ser que hoje aqui a gente fale alguma coisa nesse sentido, mas o tema central desse podcast aqui é a matéria do The Athletic, que diz que Luka Doncic está chateado com algumas coisas, Guilherme. Você prefere que eu traga um resumão de outras coisas antes ou depois da gente falar de Luka? Antes, né? O jeito certo é você deixar o melhor assunto pro final. Vai criando hype, e, né? inclusive, antes de começar, até falar pra galera apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vou repetir, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. Vou até melhorar, né? A partir de R$9 você tem acesso ao Belgrade System, que é a maior startup da podosfera nacional. R$9. Pode ser pelo Apoia-se, pode ser pelo PicPay, pode ser pelo Pix. Entra no cafébelgrado.com.br ou chama a gente na DM em qualquer das redes sociais que você tem acesso, que a gente tira as suas dúvidas, beleza? cafébelgrado.com.br. Pix, o Pix é podcastbelgrado@gmail.com e o PicPay é o Café Belgrado. A partir de R$9 tem acesso a todo esse conteúdo. Mais adiante eu vou falar uma outra maneira de apoiar o Café Belgrado, essa com um valor maior, mas com a recompensa maior também. Tô no Pix hoje, Lucas. Tá no Pix? Não, no Pix. No Pix eu não tô ainda não. Ok. Guilherme, vamos começar então falando de LeBron, né? Vamos falar de nível técnico. Vamos falar de LeBron James. LeBron James tentou fazer isso já algumas temporadas atrás. Quando o Anthony Davis chega ao Lakers, a Nike falou, poxa, LeBron, aí você me quebra. Então ficou para agora, né? LeBron James oficialmente solicitou a mudança de número. Agora ele vai jogar com o número 6 em Los Angeles pelo Lakers ainda, né? Ainda não vai para o Phoenix Suns. Pelo menos que não seja por troca, né? Daqui para o começo da próxima temporada, isso não tá descartado também. Mas muita gente desconfiava e agora foi revelado o verdadeiro segredo, né, Guilherme? Ele joga com a 6 no Space Jam também. Ele revelou aí no Instagram uma foto sua lá jogando com o Pernalonga e tava lá o número 6 no seu calção. Então agora ele vai pro Lakers. O que você diria para quem comprou a 23 do LeBron, Guilherme? A pessoa se sente tapeada? Não tem nada a ver isso aí, porque vira peça de museu, né? Okay. Agora, uma sequência de notícias do LeBron Peba, né? Ao longo dos últimos 30 dias aí, que vão desde ele... Isso é o que acontece com quem não toma vacina, né, Guilherme? É isso que eu ia dizer. Tem o episódio da vacina, tem o episódio do lançamento da vodka que ele lançou, tequila, da sua marca de tequila no meio de uma pandemia. Depois a notícia, né, diz que ele não quer falar a respeito da vacina, nem dele, nem da família dele. Isso. Depois, dancinha meio ridícula contra o... Dancinha não, né? Provocação que foi devolvida com dancinha ridícula. A dancinha do Crowder não acho que foi ridícula não, Guilherme, mas foi uma bela dança. Não, foi demais. Foi uma bela dança. E agora, a primeira notícia após a eliminação do Lakers foi: LeBron não planeja jogar Olimpíadas, está focado no Space Jam. Eu achei meio peba, assim. E aí agora, a primeira notícia sobre... Não achei peba não jogar, né? Cada um sabe o que faz, o LeBron sabe como cuidar desse maravilhoso corpo que ele tem e que é o seu maior instrumento de trabalho. Mas... Cara, é meio peba a notícia em si, né? E agora essa aí, né, que ninguém se importa, na verdade, com que número que o LeBron vai jogar. Se você se importa, um grande abraço. Você sabe que eu já falei aqui que eu não ligo muito pra camisa, né? Mas tudo bem. Quem se importa tá certo também, viu? Não achem que o Guilherme tem todas as respostas, não. Porque uma vez eu fiz uma pergunta de matemática pra ele não soube me responder. Guilherme, seguindo aqui notícias super relevantes, essas já são de fato mais relevantes, né?
O Luka vai jogar a Olimpíada, você falou que o LeBron não vai, o Luka vai, já tá treinando com a seleção eslovena. Pré-olímpico, né? Pré-olímpico. Vai jogar a Olimpíada. Guilherme, se ele vai pro pré-olímpico, ele vai jogar a Olimpíada. Calma, velho. Que isso, cara? Assim. Como assim? Não, é duro, não é assim. Você conhece o 77 do Dallas lá, aquele menino? Não, ok, eu vou respeitar, mas tem que respeitar todo mundo, né? O basquete FIBA é complexo. Tudo bem. Mas provavelmente a seleção eslovena ficou muito feliz que Luka Doncic se juntou ao pré-olímpico, porque aumentam exponencialmente as chances da Eslovênia ir para as Olimpíadas. E quem vai para a Olimpíada é Draymond Green, mesmo já estando com certa idade, aí, já chegando perto daquela faixa do idoso perigoso. Ele vai jogar a Olimpíada, assim como Damian Lillard, também confirmado, né? Os dois aí na seleção olímpica americana, não é pelo Brasil, nenhum dos dois, infelizmente. Mas vão jogar pelos Estados Unidos nas Olimpíadas. Essa segunda notícia já vai aumentando aqui a relevância, tá, Guilherme? A terceira que eu tenho aqui, e essa aqui acho que mexe com a NBA inteira, é que estamos há uma semana, Guilherme. Estamos há uma semana de uns dias mais importantes da temporada da NBA. Você estava esperando por essa? A estreia do Suns na final dos playoffs do Oeste, Lucas? É disso que você está falando? Não é disso que eu estou falando não, Guilherme. Eu estou falando do sorteio do draft, né? Draft Lottery vai acontecer no dia 22 de junho, provavelmente aí umas 9h30. Deve ser no intervalo aí de algum jogo de playoff, ou então, não sei, mas vai ser transmitido para o Brasil. Se não for, a gente faz aqui transmissão sem imagens, né, Guilherme? E vai ser, mais uma vez, cheio de emoção, né? Porque tem times que dependem dessa loteria, dependem desse sorteio para ficar ou não com a escolha, né? Como é o caso do Houston Rockets. Ele só fica com a sua escolha, que é uma das que tem mais chances de ser primeira escolha, se for sorteado dentro da loteria, né? Se ficar entre 1 e 4. O Minnesota Timberwolves tem que ficar entre 1 e 3 para ficar também com a sua própria escolha. Então, vários times aí com necessidades urgentes, prementes, né, para assistir esse sorteio. Os times, as franquias, né, com mais chance de pegar a primeira escolha ou ficar com... ser sorteado no top 4, né? Houston Rockets, Detroit Pistons e Orlando Magic. Todos os três com 14% de pegar a primeira escolha. E aí vem um bondezinho logo atrás, o OKC e Cavs, cada um com 11,5%. E aí o Minnesota Timberwolves tem uma boa chance aí de 9% de ficar com a primeira escolha, 37% de manter a sua escolha, né, de ficar no top 4. Aliás, um pouco menos do que isso, porque se for escolha 4, vai para o Golden State, né? Então o Minnesota pode ser sorteado e mesmo assim ficar sem a escolha. É um grande perigo aí que a franquia corre. Toronto Raptors vem na sequência. Não era para estar aqui o Toronto, né, Guilherme? Temporada esquisita do Toronto, jogando em Tampa. Que Tampa, irmão? Pois mas é o 7º time com mais chances de ficar com a primeira escolha. Depois o Bulls teria, mas vai para o Orlando, a não ser que seja sorteado para a loteria, né? Se ficar entre as 4, Chicago Bulls mantém essa escolha. Se ficar fora das 4, de 8 para trás, no caso, vai para o Orlando Magic. Os outros times com chance ainda de pegar a primeira escolha: Sacramento Kings, Pelicans, Charlotte Hornets, San Antonio Spurs, Indiana Pacers e o Golden State também com a sua própria chance, né? O Golden State tem... Golden State. Só tem chance... É isso, Golden State só tem chance de ficar com a primeira escolha se for pelo seu próprio sorteio, mas pode ficar com a quarta se o Minnesota ficar sorteado ali na quarta escolha. Animado, Guilherme, aí, porque a gente sempre vê aqui alguns times que eram figurinhas carimbadas, né? Como Knicks e Suns, e dessa vez não vai ter na loteria, né? Não vai ter. Tô animado porque essa classe é bem legal. Eu acho que o Cade Cunningham é um talento de mudar a história da franquia. Acho que é um cara que chega já para contribuir desde o dia 1 para vitórias. É um armador muito alto, muito rápido, muito atlético. Acho que o estilo de jogo dele casa muito com a NBA do nosso tempo. Então, o time que ficar com a primeira escolha, eu acho que vai mudar de perspectiva num futuro muito próximo. A gente tá vendo o que o Trae Young tá fazendo com o Hawks, o que o Ja Morant tá fazendo com o Grizzlies, o que o Luka, evidentemente, acho que é outro patamar, mas está fazendo também com o Dallas. Então, armadores jovens estão entregando já, né? Não tá precisando, não demora tanto para mostrar potencial. Então, acho que o time que saiu com ele, armador, tem sido uma posição que tem sido decisiva para o futuro das franquias desse ano, nos últimos anos, pelo menos. Gilgeous-Alexander.
O caso dele é um pouco peculiar, porque como calouro ele até conseguiu uma bela campanha, né? Mas depois ele foi trocado para um time que não quer vencer e ele atrapalha esse processo, né? Então, não por conta dele, ele não entra nessa lista já citada aí. Mas acho que... Lamelo. Também ainda não, acho que é um pouco diferente. Que isso, cara. Mas eu acho que o que o Jamoran, o Trae Young e o Luka fizeram nesses últimos anos, como jovens amadores, sim, eles mudaram demais os times de patamar, e eu acho que o Cade Cunningham tem o que é necessário para esmagar essa rata. Ok, então temos isso aí. Tem um destaque final também depois, Guilherme, que vai também tratar de notícia relacionada à NBA, que eu peço aí que você escute com bastante atenção, mas prometemos aqui um sensacionalismo, né? E temos que trazer, temos que cumprir aqui. Guilherme, agora eu quero que você explique em detalhes por que deu treta, por que de repente virou uma mini bomba aí pro Mark Cuban desarmar. Sai uma reportagem do The Athletic falando que Luka Doncic está descontente com algumas coisas e logo na sequência ele vai para fora do país, né? Que ele tem que treinar para o pré-olímpico e no meio disso tudo tem uma extensão aí que o Dallas pretende que ele assine, né? Então destrincha pra gente toda essa treta, Guilherme. Primeiro ponto que eu havia prometido, né? Para quem quiser vir fazer parte do nosso plano de apoio de R$20, esse é o plano de fazer. Cara, por que eu vou dar R$20 para apoiar? Se eu posso com 9 ter acesso a todos os podcasts, é porque com 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, chamado Giannis, que é espetacular, cara. É espetacular. Quem entra fica seduzido, né, Lucas? Todo mundo maravilhoso. Eu queria poder dizer que você tá mentindo, Guilherme, porque eu adoro te pegar no flagra, mas é pura verdade. Cara, eu não sei explicar, eu só posso te dizer que se você assiste os playoffs e se sente às vezes sozinho, assim, sem ter com quem trocar uma ideia sobre o que tá rolando, e não é só playoff, né? É Eurocopa, é coisas da vida de maneira geral. No Dia dos Namorados teve um correio elegante lá que foi maravilhoso. Então, assim, incrível, cara. Foi incrível. Parabéns pra Vicky, pro Thales, né? Que foram os líderes aí desse movimento, que certamente o Vitão e o Rico também contribuíram. O Revinho também, né? O comitê, de maneira geral. Então, a galera lá é espetacular. Então, é o mesmo sistema, né? cafébelgrado.com.br. No Apoia-se tem cartão e tem boleto. Ou PicPay, ou Café Belgrado, ou Pix, podcastbelgrado@gmail.com. Qualquer coisa chama na DM, no Twitter ou no Instagram que a gente explica. Vamos lá, Lucas, vamos às informações. Primeiro eu queria que você explicasse em palavras rápidas, mais objetivas e certamente claras. Por que o Luka renovar o contrato não deveria ser uma questão? Por que é tão exótico essa discussão? Por que essa discussão é tão exótica como ponto de partida? A extensão é a seguinte, o Dallas tem todo o interesse do mundo em dar para o Luka o maior dinheiro possível que ele pode receber. Isso é ponto pacífico, o Dallas não vai tentar negociar nenhum dólar, o Dallas não vai dizer assim, vamos fazer um ano a menos, o Dallas não vai dizer assim, vamos de repente botar aqui uns incentivos caso você consiga isso aqui. Não, o Dallas vai oferecer o máximo de dinheiro possível que o Luka pode receber. O que o Dallas não pode oferecer e que tem sido um ponto de questão para alguns jogadores em algumas situações específicas, mas muito raramente em ano de renovação de contrato de calouro. O Dallas não pode garantir que vai ser campeão. O Dallas não pode garantir, olha, vou te trazer um super craque para jogar com você. O Dallas não pode garantir que o Luka vai ser, sei lá, feliz vencendo vários títulos seguidos da NBA, porque ele não controla isso, né? Mas o que o Dallas controla, ele vai oferecer para o Luka. Então, normalmente, a gente tem nessa primeira negociação, nessa primeira renovação, o simples, o básico, que é o time que tem um talento acima dos demais oferece o dinheiro acima dos demais e esse mundo de acima dos demais se abraçam e ficam aí muito ricos e muito juntos por muitos anos, né? Esse foi o caso, por exemplo, de Devin Booker, Jason Tatum. Normalmente é isso que acontece. Não aconteceu lá em 2007, se eu não me engano, 2006 ou 2007, acho que 2007, que LeBron James falou, Cleveland, vamos repensar aqui esse meu primeiro contrato, vamos fazer mais curto e aí, quando chegar em 2010, eu vou ter a oportunidade de renovar mais longo, né? Então, e aí vai potencializar os meus ganhos. O Cleveland topou, o LeBron topou, foi um contrato mais curto, e o LeBron acabou saindo bem antes do que o Cleveland imaginaria naquela época, né? Aconteceu isso também com o Chris Bosh, era algo peculiar da CBA da época, né? Que é o documento que rege os acordos entre donos e jogadores.
Então, não é para ser uma questão, é para ser uma coisa assim muito óbvia, tanto é que quando perguntaram pro Doncic na coletiva logo depois da eliminação, e aí, Lucas, você acha que vai assinar esse contrato? Ele respondeu com um sorriso, Guilherme, aquele maldito sorriso. E ele falou, o que você acha? Mas eu vi que durante a sua explicação seus cães ficaram em polvorosa, Lucas, porque eles estão com medo de perder o Luka Doncic, né? Porque eles torcem pro Mavs. Qual que é a questão, né, Lucas? O Luka é um dos poucos jogadores que todo mundo tem ciência de que mesmo se ele tiver uma super lesão, o ano seguinte alguém vai oferecer o máximo possível que tiver para que ele consiga assinar. Isso é um dado da realidade. O Luka é um dos maiores jogadores maiores jogadores jovens da história. Então tem esse medo do Mavs por conta disso, de que ele saiba que, de repente, com os contratos publicitários, ele já fique muito, muito milionário e que ele tope pensar a carreira em outro lugar, sendo o Mavs um time que não tem conseguido entregar bons times para ele. Isso dá para dizer que é um fato das últimas temporadas, desde que o Luka chegou. Ele não teve um bom time ao seu redor, ele faz com que o time jogue bem. E acho que aí também tem o papel do Rick Carlisle, que tem sido um técnico espetacular. Mas, de fato, até hoje, a franquia Dallas Mavericks, que recebeu muito bem Luka, e a questão de ter o Nowitzki no elenco, segundo consta, é uma grande notícia. O Luka adora o Dirk é uma referência para ele. Então, por hora não tem esse drama todo de, nossa, o Luka vai sair mesmo do Dallas Mavericks. Como o Lucas disse até na entrevista, que é aquela entrevista do dia seguinte, né? Não é nem depois do jogo, é do day after, assim. Ele disse, o que você acha? Tipo, que pergunta idiota, né? Mas carismaticamente. Só que o que acontece? Essa notícia que veio ontem no The Athletic, ontem, né? Nós estamos gravando dia 15, 14. Ela não é uma notícia qualquer. Ela foi assinada pelo Bob Amick, que é um cara muito famoso nos Estados Unidos, né? Um repórter aí, Sam Amick, que trabalhou muito tempo no USA Today, Sports Illustrated, e hoje está no Athletic. E esse acho que é a principal notícia, o Tim Cato, que é um beat writer do Dallas Mavericks. O que significa essas palavras todas em inglês, né? O Tim Cato viaja com o time, acompanha durante toda a temporada e tem muita informação. Raramente erra. É respeitadíssimo por todo mundo que está ao redor do Dallas. É um cara que todo mundo respeita muito na NBA. Então, isso muda, né? A notícia deles tem que ser levada em consideração, sim. E qual é a notícia que eles trouxeram, né? Com muita apuração, com muitos detalhes de bastidor, o que mostra que tem gente insatisfeita, né? Quando vaza a notícia com detalhe de bastidor, é que tem alguém insatisfeito de dentro. É o seguinte, que há alguns anos, um pouco depois do Lucas chegar, mas até essa influência começava até antes, o Mark Cuban, né, o dono, o proprietário do Dallas Mavericks, ele havia contratado o Haralabos Voulgaris, que a galera chama de Bob Voulgaris, que é um pouco vulgar, né, Lucas? Vou ter que falar isso aqui. Que é considerado por muitos, até no esforço dele de divulgar a própria imagem, o maior apostador da história do basquete. Nunca ninguém teria ganhado tanto dinheiro em basquete, nem o Cirão Tipster ganhou tanto dinheiro quanto o Bob Voulgaris na história da NBA, na história do basquete. Segundo ele, ele criou um método que era um pouco intuitivo, que era de compreender os técnicos, e aí fez muito dinheiro. Os primeiros milhões dele vieram nesse método, só que em dado momento ali no começo do século, agora, século XXI, evidentemente, se fosse no começo do século XX ele estaria muito idoso, ele perdeu todo o seu dinheiro porque o método era muito intuitivo, e aí ele teria criado esse sistema analítico de computador com várias planilhas que previa o que ia acontecer, e isso fez com que ele voltasse a ficar muito, muito rico. E, cara, ele com esse papo todo, ele é um entrevistado recorrente de podcasts americanos, de TV, é muito fácil encontrar conteúdo a respeito dele. Ele acabou seduzindo aí o Mark Cuban, que trouxe ele para dentro da franquia, deu um cargo, inventou um cargo lá, que é analista quantitativo, analista de métodos quantitativos, mas uma espécie de consultor, né, para dar alguns palpites nas seleções de draft, nas montagens de elenco, nas trocas. Ele não podia ser nomeado rei das bets do Dallas, né, Guilherme? Ia pegar mal. Ia pegar mal, senão o Tim Donovan BR ia aparecer aqui para dar seus palpites a respeito. E aí ele sai um pouco da mídia, né? Deve estar sendo muito bem remunerado para isso, inclusive. Teve que parar de apostar, né? Tem que parar de apostar. Aí o golpe daí cai quem quer, né? Mas, cara, o que acontece é que, segundo consta, ele não fica restrito ao cargo dele
ele é muito próximo ao Mark Cuban e a matéria diz isso, né? É um trecho da matéria. O homem mais poderoso do Dallas é o Mark Cuban, não é o GM, é o Mark Cuban, o dono. E a segunda pessoa mais poderosa não é o GM, é a pessoa que o Mark Cuban escuta, porque ele toma decisões baseadas em quem ele escuta. E quem tem o ouvido do Mark Cuban é o Bob Voulgaris, esse maior apostador da história que se tornou um especialista em métodos quantitativos. E assim, até aí é uma notícia exótica, mas o Mark Cuban sempre investiu muito em questões analíticas, números. É um cara com muita ousadia de negócios e algumas coisas deram errado, mas ele é muito milionário, então imagino que deva saber do que ele está falando. Não quero entrar nesse ponto, mas o que eu tenho para dizer é que, ao ser um cara de fora do basquete, muita gente do basquete acha um pouco estranho a força que ele tem diante das tomadas de decisão, e não está muito claro em que momento as trocas, etc. O que tem o Donnie Nelson, que a gente sempre elogia aqui, é o cara responsável por draftar o Dirk e o Luka, então ele merece todo o respeito basquetebolístico possível. O que é ele que toma a decisão, o que é em parceria com o Bob Voulgaris, o que o Mark Cuban topa porque o Bob aceita, vamos dizer assim. O que ficou muito claro é que vazou a informação de que o front office ligado a scout, projeção de jogadores, foi absolutamente ignorado no dia do draft, em que o time escolhe o Tyler Terrell. E qual é o nome do outro? Que eu esqueci agora. Josh Green, né? Josh Green. O que até jogou mais minutos, o Tyler Terrell mal entrou. Que eles foram basicamente ignorados, os seus palpites, os olheiros, toda essa rede de observação foi absolutamente ignorada, nem foi para a sala de decisão, quem foi o Bob, e na hora de escolher, ninguém consultou quem está disponível, quem é ser o melhor da lista, foi tudo decisão do Bob Voulgaris, e isso pegou pesado, vamos dizer assim, isso mostrou um pouco de influência demais. O sistema dele, por exemplo, roda desde quem são os melhores jogadores para contratar, até quais são as melhores rotações, quem são os melhores sistemas. Ele foi um dos caras que teve a brilhante ideia, Lucas, de trazer o Delon Wright para jogar com o Luka. Segundo ele, seria o melhor parceiro possível do Luka Doncic, o que mostra que esse sistema dele tá faltando o Nepopop mexer nesse Excel aí, que o Nepopop é o mago do Excel. Enfim, Outro ele apertar F5, Guilherme. Onde que o bagulho pega mesmo? A relação com o Luka, com esse cara. O Luka não foi com a cara dele, Lucas. O Luka não... A real é essa. E um episódio que sustenta, vamos dizer assim, na prática, essa leitura geral, é o fato de que durante um jogo o Luka comete um turnover, alguma coisa assim, e se lamenta, xinga, sei lá, faz aqueles Luka, né? Luka. E esse cara que tá sempre, até então tava sempre ali do lado da quadra assistindo os jogos, olha pro Luka meio que dando uma instrução, tipo, calma, Lucas, eu não sei o que é. O Luka olha pra ele e fala assim, cara, quem que é você pra mandar eu ficar calmo? Baixa a tua bola. E aí o bagulho ficou louco, né? Porque o cara é poderoso na franquia. Eu imagino que pro Luka chegar a falar uma parada dessa, você não tem história, assim, você tem muita história do Luka, mas você não tem histórico dele falando isso pro Pablo Lasso, você não tem histórico dele falando isso pro Dirk Nowitzki, você não tem histórico dele falando isso pro Rick Carlisle. Agora, pra um cara desse perfil que eu trouxe aqui, e a gente conhecendo de onde vem o Luka, a gente tem uma série inteira para contar um pouco a história do Luka, que é uma espécie de... Ele passa por toda a formação do basquete mais clássico possível, né? Vai em Iugoslávia, chega no Real Madrid, vem pro draft. Eu imagino que esse tipo de coisa, de fato, deve incomodar bastante. Os professores dele eram Felipe Reis, eram Andrés Nocione. É outra vertente de basquete, né? Dirk Nowitzki, é outra... Spanulis. As referências deles não casam muito com esse estilo de personagem. Então, acho que nós temos aí um choque que, se tivesse tudo dando certo, ninguém ia tocar nisso, né, Lucas? Mas veio mais uma eliminação do Dallas com o time em quadra sem dar resposta nenhuma, né? Sem um elenco capaz de fazer frente, mesmo com atuações memoráveis do Luka Doncic. E aí fica isso aí, né? Aí ficou, isso vazou, e agora é uma bomba. Logo que saiu o Mark Cuban deu a notícia, postou, né? Repostou a notícia falando, isso é uma amostra, isso é uma porcaria, isso é uma besteira. Mas evidentemente não é uma besteira, isso pegou mesmo. Lucas, eu não sei até que ponto isso influencia no destino de Luka, etc. Mas onde há fumaça, há fogo, inventei essa frase.
Belíssima frase, Guilherme. Então vamos ficar muito atentos aí. A não renovação do Luka seria... Assim, esse contrato que o Luka vai renovar é uma extensão, né? Não seria o contrato já do ano que vem. Então, para o Luka, como você falou, Guilherme, não tem muita diferença ele assinar agora ou assinar daqui a um ano, porque esse salário máximo vai estar lá, a não ser que aconteça um desastre, assim, que ele não possa mais jogar basquete, né? Mas que não seja algo assim. A gente viu, por exemplo, o Kevin Durant já numa fase bem posterior da carreira, recebendo seu contrato máximo mesmo, sabendo que ia ficar um ano inteiro fora. Klay Thompson machucado também. Então, não é uma questão, não é uma dúvida. O Luka vai receber esse salário máximo desde que ele queira, né? Então, se ele não quiser, nessas próximas semanas, vai falar muita coisa sobre essa relação e, de fato, vai criar mais um subplot aí para os imensos, para os incríveis plots que a NBA sempre nos proporciona, né? Poderia ser do Giannis, mas o Giannis decidiu assinar a sua extensão antes da hora necessária e vamos ver como é que vão ser esses playoffs, se ele vai ficar chateado ou não com o rumo que as coisas tomaram, mas os jogadores... Eles ficam tentados a demonstrar lealdade, tentados a dizer, olha, sou aqui do time, estou com o time para o que for, mas também são chamados, né, a pensar neles como uma pessoa própria, né, como uma instituição própria, o jogador, e fortalecer o play empowerment, né? Um jogador com o nível do Luka, ele pode ter o poder que ele quiser dentro da franquia. Vamos ver qual caminho que ele vai tomar, né, Guilherme? Será, de fato, fora dos playoffs, assim, playoff é a prioridade, né? Todos os podcasts aqui do Café Belgrado nesse período são sobre playoffs, a não ser esse aqui. Então é lógico que a gente trata o que está acontecendo em quadra com a máxima prioridade, mas o que está acontecendo fora de quadra que vai afetar as próximas temporadas também, a gente não pode fechar o olho. Guilherme, algo mais da matéria que você quer destacar ou ficamos por aqui? Não, tem muita coisa, né? Tem coisas bem legais sobre a relação do Luka com o Carlisle. De fato, não é uma relação simples. O Carlisle tem um sistema de jogo que gosta de controle, e o Luka quer ter liberdade criativa, né? É o estilo dele. Mas o Carlisle se adaptou muito às situações, e desde sempre a gente até entrevistou ele sobre isso, né? Sobre como ele já teve a melhor defesa da liga e o melhor ataque da liga em um espaço de tempo de, sei lá, 15, 16 anos, o que mostra uma adaptação incrível. Foi campeão com um elenco de veterano e agora tem o melhor jogador, um super jovem, etc, etc, etc. Então, eu respeito muito o Tim Cato, é um cara que eu sempre leio. O Athletic é um jornal, um site, né, de conteúdo fechado que merece todo o respeito do mundo. Então, eles não têm um Belgrade System, mas tem um grande material, né, Guilherme? Tem um grande material. E a questão que fica o Dallas está muito pressionado para tomar boas decisões com o Luka, porque essas histórias estão chegando agora, no momento em que nem se supõe a possibilidade séria de que ele saia. Imagina quando de fato for uma extensão para free agency, alguma coisa nesse nível, ou, sei lá, forçar uma troca, né? A princípio, assim, o Luka é muito feliz em Dallas, tá muito adaptado, gosta do que tem à sua disposição como cidade, como companheiros, ali, não no sentido técnico, mas na vida, no dia a dia, essa companhia do Nowitzki, etc. Mas, cara, o Luka, por onde ele for, vai ter alguém tentando convencê-lo a levar para o outro lado, né? Seja pro Lakers, Ainda mais quando ele vê a final esse ano, Ayton contra Trae Young, meu Deus do céu, cara. 2 caras da classe dele, draftados, envolvidos em dinâmicas aí a seu respeito, né? Então, tô muito curioso. Você tem destaque final, Lucas? O destaque final, Guilherme, é que a NBA anunciou, que a NBA Brasil anunciou a NBA House Digital 2021, né? O Café Belgrado, né, Guilherme? Eu e você estivemos na NBA House 2019, lá ao vivo, quando as pessoas podiam conviver com outras pessoas, foi maravilhoso. Esse ano a NBA House vai ser digital, vai ser uma coisa online, mas pelo que eu entendi, Guilherme, vai ser muito grandioso. Então, você, amigo ouvinte que gosta de NBA, se prepare aí para viver essa experiência digital, viver essa experiência virtual aí nessa cidade. É tipo um jogo da NBA. É uma coisa bem jovem, Guilherme, mas que eu convido aí os idosos também a participarem, porque parece que vai ser bem divertido. É isso, então. O meu destaque final continuar convidando você a apoiar o Café Belgrado, apresentando as séries. Hoje foi um episódio sobre o Luka Doncic, e se você eventualmente gostar do Luka Doncic, nós temos uma série na íntegra produzida ao seu respeito, né? A gente conta a história de Luka Doncic desde
do seu nascimento até o final da temporada passada. Essa temporada a gente não entrou em detalhes ainda, mas certamente em algum momento a gente vai atualizá-la. Chama The Next Dance e ela está disponível a apenas R$ 9,00. Você pode ouvi-la na íntegra, junto com outros 200 e tantos podcasts das organizações Café Belgrado. Valeu, forte abraço, siga, compartilhe, espalhe por aí que você ouve o Belgradão e forte abraço.